Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Também atrasado, mas vamos fazer o comentário da nossa lição aí, né? Hoje nós estamos na semana, início de semana, e vamos estudar nessa semana, iniciarmos a história de Jacó, né? Estamos aí, a primeira lição dessa semana vai trazer o título aí, Jacó e Esaú, irmãos em conflito. E o tema dessa manhã, irmãos, é os irmãos devem viver em união, baseado lá no Salmo número 133, um salmo bastante conhecido, né? Um salmo bastante conhecido, e o versículo primeiro, né? Que aí fala exatamente sobre união, né? O salmo vai dizer o seguinte, versículo primeiro: ó, que bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Queridos, aqui o nosso comentarista, que vai iniciarmos agora comentando aí sobre a história de Jacó, o legado de Jacó, né? Dentro desse tema no qual foi que ele propôs para a gente estudar durante esse trimestre aí, né? Os homens dos quais o mundo não era digno. Aí nós vamos estudar nessa semana o conflito de famílias, né? O conflito entre irmãos, conflito entre familiares, né? E a primeira coisa que nós vamos ver aqui, que vai revelar nesse conflito aqui, é a divisão que traz no seio da família. Vai produzir feridas profundas, duradouras, né? E a preferência dos pais, o engano, a falta de diálogo, abriram um espaço de ressentimento, de ódio, de ameaça, de morte entre os irmãos, transformando lá em um ambiente tenso, né? Um ambiente tenso de afastamento um do outro, né? De afastamento dos familiares, né? Em Gênesis lá 24, nós vamos ver isso, 27, né? Nós vamos ver isso quando ali houve afastamento, quando a família perde a unidade, quando o projeto de Deus para, a comunhão é enfraquecida, né? Nós podemos observarmos, né? As relações deixam de refletir ali o cuidado, o amor, né? E o amor, queridos irmãos, deveria ser a marca, marcá-lo, né? Como diz lá o salmista, ó, que bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É a marca, é o amor para ter essa união, né? Queridos, nós podemos observarmos, né, que o Salmo 103, o salmista vai dizer, né, vai declarar que a unidade não é apenas um desejável, né, mas ela é espiritualmente agradável ao Senhor. A união fraterna é comparada aqui, queridos irmãos, como um óleo que desce sobre a orla, né? Desce, que é um óleo precioso do orvalho de Hermon, dá uma imagem de vida, de refrigério, de bênção, né? De bênçãos contínuas na vida da pessoa, na vida da família. Deus, ele ordena bênção onde há unidade. Onde há divisão, instala-se a perda da paz, né? Instala-se a inimizade, perde a alegria, né? E quando se tem unidade, tem paz, tem alegria, né? Tudo isso tem tanto alegria individual, é a alegria da unidade do grupo, como tem a alegria espiritual na família. Essa verdade, queridos irmãos, ela vai alcançar diretamente a vida do crente. Nós somos chamados a viver em harmonia, rejeitando os contendas, invejas e disputa que enfraquece o testemunho. O cristão, o apóstolo Paulo exorta a igreja a evitar divisões e fala as mesmas coisas, sendo unidos sempre. E para que isso aconteça, o apóstolo Paulo ainda vai dizer lá em Colossenses, no capítulo, se eu não estou enganado, no capítulo 3, versículo 14, 13 e 14, né? Suportando uns aos outros, né? E revestindo-vos do amor,
do elo do amor. Isso faz com que nós vamos ter unidade, nós vamos ter comunhão, nós vamos ter harmonia um com os outros. Como nós temos tratado os nossos irmãos? É uma reflexão para esta manhã. Como nós temos tratado os nossos familiares? Porque muitas das vezes, irmãos, um parente meu, um irmão, ou seja, alguém, ele pode não concordar com as mesmas coisas que eu concordo. Mas nem por isso deve ser motivo de desavença, de divergências. Né? Até divergência a gente pode ter, em termos de crer, mas nós não podemos ter conflitos. Nós temos que ter harmonia. Nós temos que respeitar a posição de cada um, mas nós temos que ter harmonia com todos. Nós temos que ter uma boa convivência, como diz o salmista. É bom com suave é que os irmãos vivam em união. Tem que ter união, independente da sua maneira de ser, né? Independente do seu crer. Às vezes a pessoa tem que ter um crer diferente do seu. Às vezes a pessoa não tem nenhum crer, mas você tem que ter harmonia e união com ele. Queridos irmãos, eu quero desejar uma bela segunda-feira a todos, uma semana abençoada e que o Senhor Jesus esteja abençoando todos, em nome de Jesus. Que todos tenham um bom dia.